Ei, turminha do 5º ano da Escola Municipal Mary Maria de Aquino, tudo bem? Bora para a nossa 17ª aula? Aqui é a professora Eliane e aí os meus queridos e amados alunos. Vamos lá? Hoje vocês vão fazer uma produção de texto no caderno pedagógico. Então a gente vai ver um pouquinho, lembrar como é que se faz, né? E ficar, atento às dicas, hein? Olha as habilidades que a gente precisa ter em mente, né? Criar narrativas ficcionais com certa autonomia. O que são narrativas ficcionais mesmo, meninos? Ficcionais é de ficção. Então, pode não ter correspondência com a realidade, ok? Com autonomia, utilizando detalhes descritivos, sequências de eventos e imagens apropriadas para sustentar o sentido do texto e marcadores de tempo, espaço e de fala dos personagens. Então, vocês têm que pensar como é que vai ser feita a narração desse texto, né? Localizar informações explícitas em textos, inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em texto com base no contexto da frase ou do texto. Já vimos várias vezes essa habilidade. Identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráfico-visuais em textos multissemióticos. Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos linguísticos e gramaticais, tais como ortografia, regras básicas de concordância nominal e verbal, pontuação, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgulas em enumerações e pontuação do curso direto, quando for o caso. Lembrando que discurso direto é quando o personagem conversa com outro personagem. E para isso, então, nós temos o travessão. Vamos lá. Nós vamos ler junto com vocês aí o texto que traz o caderno pedagógico e vamos refletir juntos, ok? E vamos estar lembrando a vocês como está fazendo uma produção de texto, claro, partindo de um rascunho. Então vamos lá. Narrativa ficcional. A viagem pelo jardim. O Mad Palmos vinha descendo pela haste de um ramo de hortênsias. Era dos peludinhos. Emília, ansiosa por se ver no chão, teve uma ideia. E se eu montasse nele e ficasse bem agarrada aos pelos? Os Mad Palmos não mordem. Emília aproximou-se e zás, cavalgou. O Mad Palmo deteve-se estranhando aquilo, ergueu a cabecinha e ficou uns instantes a virá-la de um lado para o outro. Por fim, continuou a descer. Primeira descoberta, gritou Emília. A escada rolante, viva! Ao chegar ao chão, debaixo da moita de hortênsias, estranhou o escuro. Como se visse de cima da flor, onde a luz era intensa, custou-lhe acostumar os olhinhos a tanta sombra. Que frescura ali, até demais! E úmido, se ficasse muito tempo naquela sombra, apanharia um resfriado. A primeira coisa que a impressionou foi a aspereza do chão. Era irregularíssimo. Como há pedras no mundo, exclamou, tropicando e machucando os delicados pezinhos. Isso que nós chamávamos terra ou chão não é terra nada, é pedra. Pedra e mais pedra. A crosta do planeta é uma pedreira sem fim. Por isso é que os bichinhos do meu tamanho usam tantos pés. Cada inseto tem 6. Agora compreendo o motivo. É que só com 2 pés não poderiam caminhar pelas infinitas pedreiras destes chãos. Então é um trecho de A Chave do Tamanho, de Monteiro Lobato, publicado em São Paulo pela editora Globo em 2008. E esse texto foi adaptado. Mad Palmos é uma espécie de largata e tropicando é tropeçando. Bem bonitinho esse trecho, né? Agora é com você. Emília, ao acionar a chave do tamanho, reduziu também todos os seres do universo, incluindo você. Conte essa aventura. Fique atento às orientações. Então, olha só. Vocês observaram aqui, que o título do livro, o título do texto em que foi tirado esse trecho, chama-se A Chave do Tamanho. E pela leitura, a gente observa que a Emília está do tamanho de uma largata, descendo um ramo, uma folha, né?
parece uma planta. Então a proposta é essa, que você ficou reduzido, junto com a Emília e o resto do universo. Você vai ter que inventar uma situação que você tenha vivido nessa condição e escrever. Então prestem atenção nas dicas, ó. Se você é o narrador da história, então use marcas da primeira pessoa. Eu, acho, fiz, aconteceu comigo, dei de cara com. Você vai falar do seu ponto de vista enquanto personagem narrador, tá? Narrador-personagem. Comece o momento do encolhimento. Então, você não vai escrever o que tá aí já. Você vai começar do meio da história, né? De repente, tudo se encolheu ao redor e começa daí. O que você estava fazendo quando aconteceu o encolhimento? Aonde você estava e qual foi a sua reação? Então, o primeiro parágrafo já é isso aí, ó. Pense nos obstáculos que enfrentou, como móveis, embalagens, objetos que precisam ser escalados, buracos, etc. E nos seres que encontrou, joaninhas, besouros, aranhas, formigas, ratos, cachorros, gatos, pessoas, etc. Relate suas reações e sentimentos diante desses desafios e o que você fez em cada situação. Então, olha, isso aqui é a situação problema, tá? O auge vai ser quando você se colocar em perigo por algum motivo e aí vamos ver se você vai conseguir sair bem ou não. Se você vai voltar a crescer ou se você vai gostar da vida de pequeno, vai se adaptar. Então, você pense numa situação que você vai se colocar em perigo ou que por alguma coisa você fique em risco e aí você vai terminar a sua história falando como você saiu desse perigo, ok? Isso aqui, gente, ó, relatar reações e sentimentos é importante. Não basta que vocês digam assim, aí eu pulei da folha para o chão e me machuquei. Não, eu pulei da folha para o chão, era muito alto, eu fiquei com medo, não sabia se eu ia, se eu não ia. Então, vocês precisam detalhar mais os acontecimentos, inclusive como vocês estavam se sentindo durante esses acontecimentos, tá? Narre suas aventuras procurando prender a atenção do leitor. Então tem que fazer um suspensezinho, ok? É para dar um título e o seu texto tem que ter no mínimo 15 linhas e no máximo 25. Então tem que prestar atenção nisso aí. O que vocês vão fazer primeiro? Rascunho, né? Pois é. Vamos fazer rascunho primeiro, para que vocês até saibam se organizar o texto em quantas linhas aí dentro do estipulado, reler, corrigir, prestar atenção na escrita das palavras, se elas estão corretas ou não. Se ficou em dúvida, usa o dicionário, consulta no Google. Eu quero ver essa produção de texto linda no caderno pedagógico, mas para ela ficar linda no caderno pedagógico, ela precisa primeiro passar pelo rascunho no caderno de vocês, tá? Boa sorte, prestem atenção nas dicas que a gente deu aí, ok? Faça de cada dessas situações aqui um parágrafo. Lembrem-se disso, não tem produção de texto sem parágrafo. Quando você... Lembra que eu falei sobre mudança de cena? Toda vez que você pensar na história enquanto um filme, a hora que você mudou a cena do seu filme mental, você vai mudar de parágrafo, tá? É assim que a gente vai fazer para a gente lembrar quando que a gente vai precisar de parágrafo. Então, boa sorte, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.